Eu Luminosidade estava sempre é bom. verificando, faltava alguma coisa, né? Tudo bom? Tudo e contigo. Tudo Olá, bem. Karina, seja bem-vinda, Catarina. Que beleza. Então tá, então chegamos com tudo, né, Cardoso? Vamos fazer mais uma live, já fizemos várias, acho que hoje é a nossa quarta ou a nossa quinta, já até perdi a conta. Eu já perdi, deve ser. Não, acho que é quarta ainda, quarta. É a quarta, tá certo. Mas então vamos lá, gente, vamos começar a nossa live. É um prazer estar com vocês aqui e com o Antônio Jane Cardoso, né, que já teve várias vezes no nosso canal prestigiando. Eu vou falar um pouquinho de novo. O Cardoso é psicólogo, especializado em saúde do trabalhador, trabalha em psicologia clínica há mais de 50 anos e há 40 anos com a LER, lesão dos esforços repetitivos, sendo descobridor da doença e da depressão reativa por LER. Esqueci alguma coisa importante? Não, apenas no assunto de hoje, eu vou colocar que desde 1986 eu estou preocupadíssimo com síndrome de burnout. Inclusive, um dos primeiros trabalhos feitos no Brasil foi a pedido meu. Eu estava ocupado com a LER, num seminário em Brasília, e pedi para uma psicóloga, minha amiga que está na Universidade da Paraíba agora, a Maciel, que fizesse pesquisasse, ela trabalhava no Fundacentro, e ela fez o trabalho, o título Job Burnout. Ela fez diretamente, eu acho que o primeiro trabalho que foi feito no Brasil. Eu achava que nós estivéssemos muito atrasados, mas nós acompanhávamos quase que poucos anos depois agora de eclodir o conhecimento da doença nos Estados Unidos, né? Muito bom. Porque, afinal, o Isso aí. Cardoso está dando esse esclarecimento, porque o nosso tema é esgotamento profissional ou síndrome de burnout, que ele vai explicar para nós se existe uma diferença, se é a mesma coisa, enfim. Nós resolvemos, assim, aprofundar esse tema, a gente já tinha falado sobre burnout e LER, e agora resolvemos aprofundar, que o Cardoso achou interessante trazer alguns conhecimentos para, vamos dizer assim, fazer um aprofundamento mesmo do tema, né? Então eu vou começar, Cardoso, né, perguntando, a gente tem várias questões hoje aqui, eu vou direto ao nosso tema, né? O que é síndrome de burnout e quem que descobriu a síndrome de burnout? A síndrome do burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, ou sensação de estar acabado, como aparece na minha Bíblia. A minha Bíblia é esse livro aqui, Doença que é reativa, alta, é esse que sai livro aqui. invertido. Depois eu mando, Doenças quem quiser a reativas informação ao do livro. trabalho. Doenças Sim, reativas ao trabalho, beleza. relacionadas ao trabalho. Isso Relacionadas ao aqui é do trabalho. Ministério da Saúde, publicado em 2001, e qualquer pessoa pode acessar esse manual de todas as doenças ocupacionais que existem no Brasil reconhecidas, e essa aqui merece 4 páginas desse relatório. É muito bom. Grande parte do que eu vou colocar aqui hoje, da definição, eu vou me basear ali para ter uma uniformidade assim de dados para quem estiver interessado. Tem muita gente hoje interessada em pesquisar, eu sei que tem da Universidade da UBRA, vem pessoal da URGS também, tem algumas pessoas, e pessoas que estão com a síndrome, um bocado de pessoas, de clientes meus que estão com a síndrome. Então, o meu interesse é fazer, não teorizar demais, mas colocar exatamente o que é para que as pessoas consigam se situar nessa doença, que no momento provavelmente seja a maior doença ocupacional de todos os tempos no mundo, porque a pandemia está levando os profissionais da saúde a entrar num burnout muito mais acelerado do que seria num processo normal. Não temos mais estatística, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A síndrome de burnout, ela foi descoberta, o termo foi criado pelo psicólogo alemão, depois naturalizado americano, Herbert Freudenberger, em 1974. Até eu tinha um livro dele aqui, o livro eu comprei, Estafa. Quem é o autor? Freudenberg. Meu Deus, Estafa é exatamente
a tradução que foi usada no primeiro livro dele no Brasil. Hoje a gente usa o termo puro, burnout. E o que quer dizer isso? É um estado de esgotamento físico e mental causado, está intimamente ligado, é uma coisa, na própria definição, intimamente ligado à vida profissional. Burnout vem do termo em inglês, do verbo to burn out, que quer dizer queimar-se por completo. É como um pavio de uma vela que queima todo ele e queimou, não tem mais nada ali, tá, tudo virou cinza, né? Segundo a minha Bíblia, ali a definição mais interessante seria a seguinte: é um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. É interessante porque depois nós vamos mexer com esse conceito, tá? Define exatamente a questão depois sobre assédio moral, essas outras coisas que vão aparecer. Beleza. Cardoso, e tu estava falando que hoje em dia, ainda mais com a Covid, né? A gente está sobre alto estresse emocional, sim, muitas mortes, muito luto, enfim, que está muito alto isso no mundo todo. Existem estudos sobre a incidência da burnout no mundo? Tá, existiam estudos que agora estão completamente desconsiderados, mas eu vou colocar o que era com a data que eu consegui esses dados. Nos Estados Unidos, bom, no Brasil, vamos começar. Terceiro lugar em incidência por afastamento de trabalho na Previdência Social. Mesmo a gente sabendo que há uma subavaliação, que a doença é pouco conhecida, que o diagnóstico é dificílimo, quase ninguém dá, psiquiatras e psicólogos, em sua maioria, não conhecem o que é burnout, é uma coisa relativamente nova na ciência, né? Então, no Brasil, também nós temos, dependendo do tipo de população, de 4 a 85, 86% da população estão com burnout. Já isso aqui em 1990 e poucos, ainda tu vê, 1900, esses dados eram isso aqui. Atualmente, a gente não tem mais dado nenhum, porque virou uma barafunda. Nos Estados Unidos, 1.840 médicos americanos, os maiores índices de burnout foram detectados no serviço privado de medicina nos Estados Unidos, 55%, seguido pelos médicos do setor público, com 39%, e do acadêmico, 37%. Isso em 1992, nos Estados Unidos. Um levantamento alemão de 1998 fala que na população total de trabalhadores, não especificamente na área de saúde, mas no total de trabalhadores, ele chegava a 4,2%. Um estudo mexicano evidenciou 47 e poucos por cento em profissionais da atenção primária e atenção especializada, em 1997. E para finalizar, um dado assim que para mim é muito interessante: França, segundo o jornal Le Parisien, de 1º de 8 de 2018, que é um dado bem mais recente, 50% dos médicos da França se declaram com burnout. A taxa de suicídio entre eles está de 2,5 vezes maior do que no resto da população. Esses médicos, todo mundo sabe muito bem na área de saúde que às vezes usam a medicação para aliviar um pouco, para continuar trabalhando, ainda mais agora, nessa época. Espero que isso não esteja acontecendo tanto, mas a gente sabe que está. Esses médicos se automedicavam. E aí foram criadas clínicas específicas para médicos com burnout, no sul de Avignon, na França, especificamente para tratamento, para desintoxicação da automedicação, porque a medicação em si não ajuda muito. Ela ajuda,
Todos os casos eu procuro encaminhar sempre para o psiquiatra de confiança, mas não, a medicação não tem efeito, ela é apenas uma ajuda na terapia. A terapia, depois a gente vai ver, é uma coisa muito pessoal, né? Então, mais ou menos desculpa eu colocar assim tantos números, mas para situar um pouquinho o universo que a gente está trabalhando. É interessante colocar os números até para as pessoas terem uma noção, né? Porque às vezes alguém está com burnout, né? Às vezes nem sabe que está com burnout, estou se sentindo super cansado, esgotado. Então é bom saber que não está sozinho, né, Cardoso? Que é uma doença, assim como a depressão, são doenças do século mesmo, né? E desse momento em que a gente está vivendo. Mas existe, depois a gente vai falar de tratamento, enfim. Mas eu queria saber uma coisa, Cardoso. Existe um só tipo ou pode ser classificada burnout em vários tipos de burnout? Nós temos no burnout 3 elementos centrais. Vamos ver a importância disso depois quando você falar sobre o teste, né? Então, vamos dizer que são 3 áreas que podem ser danificadas, e cada burnoutado que aparece aqui no meu consultório, cada um deles tem uma área diferente. E nós já vamos verificar como isso pode acontecer. Em primeiro lugar, são 3 elementos, então, que a gente vai colocar. Exaustão emocional, despersonalização e ausência de realização pessoal. São 3 áreas. Essas áreas são bem diferentes. Não são estanques, porque elas estão dentro de uma patologia comum, mas, vamos dizer, são áreas de prevalência. Cada pessoa vai ter uma área para a gente trabalhar melhor. Se faz a testagem para que a gente pegue em que área a pessoa está mais afetada e trabalha aquela área. Nós já vamos ver, vendo ela, depois a gente coloca o manejo disso, né? Então, a exaustão emocional, são 3 áreas. Exaustão emocional, despersonalização e ausência de realização pessoal. Ausência de realização diminuição do sentimento de realização pessoal, né? Nesse sentido. A exaustão emocional, ela leva, tu nota assim, a falta de esperança. A pessoa não acredita em mais nada. Sentimento de solidão, irritação, tristeza, raiva, pessimismo, cansaço emocional, físico e mental. A pessoa sente que não tem mais capacidade de ajudar pessoas assim dedicadas. A minha cardiologista que está me ouvindo agora é um exemplo. Pessoa maravilhosa, mas ela não consegue atender ninguém mais. Eu mesmo pedi o afastamento dela. Eu perdi a minha cardiologista, mas ganhei a minha amiga, que está sendo preservada. O caso dela é seríssimo. Então, a pessoa sente que não tem mais capacidade de ajudar as pessoas, ela não consegue atender um paciente, ela se sente mal e tem que se preservar, né? Uma enorme sensação de esgotamento, é como se fosse uma vela se apagando, por falta de pavio. Está bem claro, né? Tu falou da tua exaustão emocional, né? Esgotamento emocional. Sim. E aí seria interessante até a gente colocar para as pessoas, existem algumas profissões que são mais suscetíveis a ter burnout do que outras profissões, Cardoso? As pessoas da área de saúde, os cuidadores, as pessoas que têm que usar mais empatia, essas pessoas estão mais suscetíveis. Os professores. Se bem que qualquer pessoa... professores, policiais, todas as pessoas que lidam com pessoas. Pessoas que trabalham. Então, muita. Hoje, o assistente social, psicólogos. Eu estou cuidando para não entrar em burnout. Me cuidando muito pela carga de trabalho e por toda essa saraivada de balas que a gente está recebendo de todos os lados, né? Por isso que a gente estando junto, a gente vai criando defesa. Não estamos sozinhos, a gente vai se ajudar mutuamente, né?
Bom, Então, a então vamos segunda, receber um pouquinho de carinho. A Luciana Correia Prestes está dizendo, querido Cardoso. A Ângela Cury Cardoso está te dizendo boa noite. Ó, o pessoal tá distribuindo carinho aqui para nós, que também é bom contra burnout, né, Cardoso? Como é que se um caracteriza, abraço para elas. como é Um que se abraço para caracteriza essa gente. a despersonalização, Cardoso? A despersonalização é uma perda do sentimento de estar lidando com outro ser humano. A pessoa endurece, embrutece. Pessoas maravilhosas. Quanto mais maravilhosas eram, é o caso da Luciana, que ligou agora há pouco. Ela não entrou na despersonalização, ela entrou na primeira área. Agora, a despersonalização, a pessoa perde o sentimento de estar lidando com outro ser humano, por mais humana que essa pessoa seja. Prevalece um cinismo, um sentimento não verdadeiro, uma manipulação, a pessoa não tem mais uma espontaneidade. E ela faz uma crítica exacerbada em relação a tudo. Tudo é criticado, a pessoa ela fica irritada depois, nós vamos ver aqui no resultado, nos sintomas. Ela age com indiferença em frente ao sentimento, ao sofrimento alheio. Não que a pessoa seja insensível, porque ela está tão machucada que ela não consegue mais empatizar. Ela usou demais e parece que queimou. Aquilo que ela mais deu, falta. É dramática a coisa, né? Fala um pouquinho, Cardoso, do terceiro sintoma, que seria a diminuição do sentimento de realização. Como é que se dá isso na pessoa, né? Essa aqui me lembra uma outra pessoa que também está assistindo, uma pessoa da área de enfermagem, maravilhosa profissional. Ela é bem diferente a situação dela. Ela tem uma plena capacidade de trabalhar, ela poderia trabalhar, mas ela sofreu assédio moral dentro do trabalho e ela está queimada em outras áreas. Então, estão perdendo um excelente profissional que nesse momento está em casa, louca para trabalhar. Ela pode trabalhar no sentido de gostar do que ela faz, mas ela não tem possibilidade de trabalhar. Se ela for trabalhar, ela vai entrar em colapso dentro do hospital. Então, a ausência, então, é a sensação de impotência em alcançar a realização de qualquer objetivo que a pessoa tenha, entende? A perda do valor do que já foi alcançado. A pessoa tem um cabedal de experiências, um currículo, uma folha maravilhosa, mas a pessoa esquece isso tudo. Nada disso mais interessa. Desculpe, assim, eu estou sentindo, vendo as pessoas, eu fico assim triste pela situação que as pessoas têm e não são entendidas pela maioria dos profissionais. Mesmo psicólogos, psiquiatras, a maioria tem muito pouco conhecimento sobre burnout. Isso deixa as pessoas desprotegidas. Estou pedindo ajuda, por favor. Pedindo desculpa ao sistema, né? De ser tão perverso, porque na realidade tu está nos esclarecendo sobre a doença. Exatamente. Sobre o resultado que o sistema está fazendo. As pessoas que estão trabalhando agora no hospital, que estão agora enfrentando, segurando pessoas. Hoje eu perdi um grande amigo com Covid. Essas pessoas estão tentando salvar essas pessoas. Perdemos. É verdade. E me vem a emoção assim muito forte, né? As pessoas não têm material para trabalhar, as pessoas têm autoritarismo, a desumanização em cima. A desumanização é que vai levar ao burnout. Então as pessoas precisam ser reumanizadas, tratadas como ser humano. Eu achei lindo agora, eu estava vendo o noticiário ontem, as pessoas espontaneamente estão levando para os doentes um tratamento psicológico, estão levando cartas de parentes, dos amigos, para o paciente, e eles ficam revigorados, porque imagina a situação das pessoas sozinhas, imaginando que todo mundo esqueceu ele. Isso é lindo de ver, né? Isso é uma reação das pessoas, reumanizando, e também agora homenageando os profissionais de saúde que merecem todo o reconhecimento para o trabalho insano, literalmente, que eles estão fazendo, né? E isso eu vou até dividir aqui com vocês. Realmente, eu tive essa experiência, assim, dessa coisa de carinho
Eu falei com a minha sobrinha hoje, a minha irmã está internada no Recife, ela ficou entubada, né, alguns dias, e ela teve um problema na perna em função desse entubamento. Sim, sim. E hoje eu falando com a Manuela, ela me dizendo assim, não, ela tá melhor, tia, ela tá melhor. E ela, mal podendo falar, ela dizendo assim, não, a minha perna não tá bem. Quer dizer, Mas sentindo carinho, antes de um trombo, claro. sentindo carinho e querendo dizer, olha, eu preciso desse carinho, porque a minha perna ainda não Sim, está bem. Essa foi a minha é isso. interpretação. É Né? Então, esse carinho um é importante também, né, para a pessoa se recuperar, porque é uma doença muito solitária, né, Cardoso? e nós não estamos falando aqui do sexo dos anjos, nós estamos colocando que hoje faleceu um amigo nosso, nós estamos falando de pessoas próximas que estão com problema, então está tudo muito perto da gente, né? Não, nós não estamos aqui teorizando, nós estamos trazendo alento e tentando nos juntarmos para fazer alguma coisa em conjunto, né? Olha só, alguém está trazendo aqui, ó, eu só não vi o nome da pessoa. Grande hospital, cheguei no ponto da aversão ao trabalho, fazia um esforço sobre-humano para tratar o paciente. Queimei todo o pavio. Eu só não sei o nome Essa da pessoa, pessoa apagou. é a Luciana Correia Prestes, Ah, está que faleceu no afastada, é a minha Brasil. cardiologista, a minha cardiologista, eu sou testemunha, a única pessoa que eu confiava para entregar meu pobre coração velho para ser cuidado, um profissional, era ela. Eu sei como era o trabalho dela, conheci diversos pacientes dela. No momento, ela precisa, eu dou o recado para ela, fica quietinha em casa, tu fizeste tudo que podia, agora espera que façam por ti também alguma coisa. É isso Né? aí. Cardoso, e quais são os sintomas físicos do burnout? Já me Os fala depois sintomas dos físicos... psicológicos. É, Já me fala na eu, sequência eu, dos eu, psicológicos. tá, eu vou pegar os sintomas físicos. Não vamos lembrar aqui agora a Covid, né? Ah, é um progressivo e constante estado de fadiga, mas uma fadiga que vai se instalando aos poucos. Um cansaço, dores musculares ou osteomusculares muito frequentes, distúrbio do sono. As pessoas ou dormem muito ou não dormem, mas ela tem flashes assim durante o sono, se lembra de cenas do trabalho e aquilo deixa a pessoa muito mal. Muitas pessoas têm esse tipo. Então o sono é bastante conturbado, né? Se eu falar, dor de cabeça, enxaquecas, outro tipo, perturbações gastrointestinais, imunodeficiência, com resfriados e gripes constantes ou com afecções na pele, o sistema imunológico fica muito exacerbado. Né? Transtornos cardiovasculares. É interessante uma coisa que acontece muito com quase todo mundo, que a gente não vê muito em livros ainda, nunca vi em livro, mas eu vejo a cada um dos meus pacientes que aparecem agora com burnout. A pessoa não consegue nem pensar. Só o fato de pensar em voltar ao local de trabalho deixa ela mal, irritada, tensa, e muito mais do que irritada, tensa, ela fica sujeita a, inclusive segundo um perito, cardiologista, que falou a respeito, a pessoa pode ter uma síncope cardíaca, porque ela todos os problemas cardiológicos vão acontecer. Não é uma simples taquicardia, uma sudorese intensa. A pessoa entra num estado semelhante a um pânico, só de pensar em voltar ao local de trabalho. Não é que ela não queira trabalhar, ela não pode, não tem condições. E os sintomas... Mais ainda, distúrbios respiratórios, disfunções sexuais muito comuns, alterações menstruais nas mulheres, exatamente os hormônios ficam muito alterados em muito pouco tempo, né? Queda de cabelo, tu não imagina o que é. É outra coisa que agora eu vejo escrito, mas é novo. As pessoas com a calvície, mulheres jovens com cabelo bom, bonito, começando a cair o cabelo vertiginosamente, de aparecer o casco da cabeça, assim. E perda da libido, não tem libido que segure.
Por isso a né? questão sexual fica perdida também, né? Em função Sim, da sim, questão da sim, sim. libido. Psicológico, E, faltou algum e o sintoma? psicológico, aí entra uma coisa que é um distintivo assim, da pessoa afetada pelo burnout. Irritabilidade. Ela fica extremamente irritada. Os cônjuges custam a entender que uma pessoa dócil, querida, amorosa, começa a ficar resmungona, irritada, muda completamente. Né? Um desencanto de tudo. Diminuição da atenção, perda de memória, lentificação do pensamento, sentimento de solidão, porque solidão não a solidão de parceria sexual, solidão porque as pessoas não conseguem entender o que ela está sentindo. Então ela sente muito mal. Impaciência, daí vem uma sensação de impotência e pensamentos suicidas muito fortes, baixa autoestima e desânimo, e daí vem o risco assim da busca de alívio drogas lícitas ou ilícitas. Se tem agora uma boa ajuda psiquiátrica, de um psiquiatra que saiba o que está fazendo, e de um psicólogo que também saiba o que está fazendo, isso aqui ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas de alguém dessa área que trabalhe bem é uma beleza a recuperação. Em alguns casos, eu até peço para as pessoas continuar trabalhando. E aí, quando é um assédio moral, que é na minha situação, os 80% dos casos é assédio moral. É alguém muito mais doente dentro das empresas querendo usar o seu sadismo em cima do trabalhador. Bom, Em chegamos quase nas todos os causas, casos. então, né? Fala um pouquinho Então, nós dessas estamos às causas, causas. Cardoso. Tu já começou Bom, falando, né? Assédio moral. já começou, então vamos lá. As causas do burnout. A causa do burnout é sempre de origem laboral e psicossocial. E vai resultar de quê? Da má qualidade da relação entre as pessoas no local de trabalho. As pessoas estão se relacionando e nós temos um processo de desumanização no país. Não sei por quê. Não consigo Será, imaginar né? por quê, né? Há uma desumanização, má qualidade da relação entre as pessoas. Tá assim, e daí o que eu vou fazer? Dane-se o outro. Né? A naturalização do assédio moral. Assédio moral parece que é um privilégio das pessoas que têm algum cargo de chefia, parece que foi otorgado o poder de ficar criando problemas para o trabalhador. Isso é muito comum, infelizmente. Cinismo de gestão. Uma gestão que diz uma coisa e faz outra, não está nem aí. A pessoa se sente jogada para fora do contexto do trabalho dela. A gestão baseada em conflitos. A pessoa que acha que tu conhece muito melhor do que eu isso aí, né? Tu poderia falar sobre isso, que é a tua área. Gestão baseada em conflitos. As pessoas acham que estressando agora o trabalhador, ele vai render mais, a empresa vai ter lucro com isso, quando o coitado está muito mal informado. Clima intimidatório. Felizmente, nada disso está acontecendo. Imagina, né? País. Só menos E suposições. exigência. E uma outra coisa que é bem chata de colocar, a exigência de metas cada vez mais difíceis de atingir, que é mais ou menos está na mesma família de clima organizacional, né? Metas cada vez mais difíceis. Atingiu a meta, vamos dificultar um pouquinho mais. Não interessa. Isso aqui a gente vê para todos os lados, gestores fazendo isso. Isso é um crime, tinha que ser punido. Né? Desculpe, quando eu falo as coisas, eu não consigo falar sem me incluir dentro daquilo que eu estou colocando, porque eu vivo isso com quantidade de pessoas, eu compartilho, eu acho que eu estou aqui talvez expressando por essas pessoas esse sentimento de desamparo que as pessoas ficam. Essa desumanização, que eu acho que, resumindo tudo, as causas do burnout é a desumanização.
E a questão das metas é até interessante a gente sinalizar, né, Cardoso? Porque existe uma tendência, vamos dizer assim, dos gestores de tipo, venceu uma fase, poxa, ele conseguiu vencer, então vamos dar mais uma tarefa, mais uma tarefa. Chega a ser, às vezes, inconsciente de que tu vai dando mais atividade, quer dizer, o prêmio do trabalhador que trabalha bem, que é eficiente, é ganhar mais trabalho, né? Eu me lembro agora, por exemplo, eu estou me lembrando de uma situação comigo, né, numa universidade. Poxa, eu dominei todos os sistemas, porque depois de uma certa idade, a questão vamos dizer assim, das ferramentas pela internet, elas são mais difíceis, isso é natural, porque não é tão naturalizado quanto essa geração mais jovem. Aí tu venceu todas as dificuldades. Ah, bom, então agora, professora, tem mais esse desafio, tem mais esse, mais aquele. E isso é uma coisa interessante também, que as pessoas têm relatado muito, né, Cardoso, é que nesse momento de pandemia, e eu até estava achando que as pessoas estavam exagerando, até que eu vivi isso na pele. A gente tem a ilusão de que a pessoa trabalha menos, ela não tem que ela não tem que pegar ônibus ou carro, ou seja o que for para chegar no trabalho, né? Mas na realidade se trabalha muito mais, porque tu te utiliza muito mais, tu não está vendo as pessoas no frente a frente, então tu utiliza muito das ferramentas como WhatsApp, e aí as LERs se vão, né? Internet. Então, e as pessoas estão o tempo inteiro confirmando, ela está em casa, eu vou lá ver tal coisa. Então, tu não consegue muitas vezes concluir uma tarefa, o que é muito estressante, principalmente para quem trabalha com computador, né? Quem é programador, enfim. Então, reforçando essa tua ideia, né, Cardoso? Com certeza. Cardoso, me diz uma coisa, a burnout pode ser medida ou mensurada, enfim? Sim, nós psicólogos temos o direito, nós temos formação para usar testes, né? Essa lei, de vez em quando, é meio ultrapassada, é muito colocada de lado, vamos dizer assim, né? Não ultrapassada, porque ela é atualíssima, mas é colocada de lado, mas nós temos, a nossa profissão tem essa capacidade de mensurar fatos psicológicos, né? Aliás, a mensuração pode fazer teste psicológico e psicólogo, né? Não tem outro. E não é por acaso que lá por 1981, uma psicóloga, cujo sobrenome é Maslar, trabalhava junto com Freudenberger, ela fez uma escala, um inventário que permite medir o burnout, e inclusive eu uso esse protocolo, a gente consegue fazer, não é nada fácil a aplicação dele, mas a gente consegue fazer o levantamento das 3 dimensões que nós vimos ali acima, dos 3 tipos de burnout, as 3 classificações. E a gente consegue numericamente cada uma delas. Cada pessoa, se tu vai colocar um médico, vai dar alguma coisa, vai colocar um enfermeiro, vai dar outro, vai pegar um professor, pode dar outra, e cada um vai pegar mais ou menos naquela área onde ele mais trabalha, onde ele mais se estressou, onde ele talvez tenha sido mais assediado. Mas tudo funciona nesse teste, é uma mensuração muito boa. E eu tenho usado com pleno sucesso, porque a gente aplica um teste, mas ao mesmo tempo eu faço, em cima da minha experiência pessoal, uma avaliação também. Sim. Porque eu sei quais são as 3 áreas. E o teste fecha perfeitamente, ele justifica. Então, quando eu dou um atestado para valer. Beleza. Eu não brinco. Porque eu não brinco, porque o inventário me permite fazer um trabalho claro, não é uma suposição, um levantamento, talvez seja pela anamnese, não. Eu faço a anamnese e geralmente fecho uma coisa com a outra, mas eu justifico com o teste bem aplicado. E ele não pode ser alterado, não pode ser corrompido. Beleza. É bem interessante. Cardoso, a gente pode confundir a burnout com depressão ou com estresse? Isso aqui eu tenho visto muito quando eu faço perícias, quando eu tenho que fazer um diagnóstico em função da previdência, justiça, coisa assim. Eu vejo muitos profissionais, geralmente da psiquiatria,
colocando como se fosse depressão. Ouvi agora um psiquiatra colocando que o burnout pode levar à depressão. Não é bem por aí. Essa pessoa, acho que leu por cima, assim, não tinha muita experiência, e escreveu um artigo lá, deu uma entrevista assim, ó, não estou julgando ninguém, eu só queria convidar todo mundo, todos os profissionais, para olhar melhor isso aqui. E eu já vou dar a dica do diagnóstico diferencial entre burnout, depressão e estresse. São 3 coisas completamente diferentes. Depressão, nós já fizemos uma live, foi a segunda live que nós fizemos, né? Depressão, então, é a reação natural e benigna da pessoa diante de uma perda, interna ou externa, real ou imaginária. Depressão é isso. Burnout é outra coisa, estresse é outra coisa. Só que o burnout ele vai ser uma sequência, como nós vamos ver, do estresse. Por exemplo, na depressão, o que tem em comum com o burnout e depressão? A disforia e o desânimo. Disforia é o contrário de euforia, a pessoa fica para baixo, né? A pessoa fica muito para baixo, desanimada, e na depressão se junta a isso uma letargia, a pessoa fica parada, não consegue se mexer, fica congelada, estagnada, né? E sentimento de culpa e derrota. Isso é depressão. No burnout, tem em comum a disforia e o desânimo, mas são mais marcantes no burnout o desapontamento, aquela coisa assim da pessoa que chega e não concorda, ela está descontente com as coisas. Isso não é uma disforia. Isso aqui é um desapontamento. A tristeza, uma tristeza consciente, e o ponto assim essencial para a gente fazer um diagnóstico: irritação. Quando a pessoa fica muito irritada, ela fica brigando desde da portaria, recepcionista até chegar no profissional, ela está irritada com todo mundo. Isso é burnout. E a diferença entre burnout e depressão. Tá? Agora, já com o estresse é diferente. Em comum com o estresse tem dores de cabeça, insônia, gastrite, diarreia, alterações menstruais, por aí, né? Isso aqui é incomum. O estresse e o burnout têm a mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Mas como o estresse é uma tentativa de adaptação a uma situação ameaçadora, essa é a definição para estresse. Eu gostaria muito de nós trabalharmos estresse numa próxima live, que é muito interessante, tem muita coisa para você ver a respeito do estresse. Ele não é uma coisa ruim, ele é uma defesa, mas ele pode se transformar numa ameaça também. E nós temos que saber, sabendo a gente se defende, a gente usa como defesa e não vai permitir ameaça. A gente Vamos poderia, eu sei que tu está muito inspirado aqui, que eu estou vendo, mas a gente poderia trabalhar na próxima live estresse e resiliência, né? O que tu acha? Pode ser, pode ser. Mas então, dessa aqui agora. Em comum com o estresse, o burnout, para não perder a linha, assim, porque senão eu me esqueço. Tá, eu tenho 80, eu estou fazendo 81 anos agora. Eu sei, então dá para. Eu sei. Eu tenho que, se eu deixo passar, eu esqueço as coisas. Né? Tá certo. Mas assim, então, em comum com o estresse, dor de cabeça, insônia, gastrite, diarreia, alterações menstruais e coisas parecidas. Mas como o estresse é uma tentativa de adaptação a uma situação ameaçadora, ele passa por algumas fases. Primeira fase do estresse, que nós vamos ver, a fase de alerta. Não vou entrar muito em detalhe. Deixa eu tomar uma aguinha aqui agora. Que bom. Então, ele tem 3 fases. A fase de alerta é quando a ameaça acontece. A fase de resistência é quando a pessoa reage àquela coisa que alertou. E depois, ou soluciona o problema, ou entra no processo de exaustão. O burnout é um estresse ocupacional crônico que ultrapassou a exaustão do estresse. Então, vamos dizer, é como se fosse uma 4ª fase do estresse.
Ele é um tipo de estresse, mas é um estresse completamente diferente dos estresses benignos, né? Não sei se deu para entender isso aqui agora. Perfeitamente. Eu gosto de uma analogia, sabe, Cardoso, Posso dar uma com uma analogia. bola, Eu ou então também. posso dar uma analogia? Pode dar uma Eu me analogia. lembro de uma ocasião que aconteceu. ah, eu adoro Boa Viagem, Recife, adoro visitar o meu irmão que mora lá. E eu estava caminhando em Boa Viagem com água de coco na mão, geladinha, pegando aquele sol maravilhoso, vindo o barulhinho do mar e a brisa do mar, caminhando pela beira da Avenida Boa Viagem. Eu estava muito bem e os três gaiatos estavam passando num conversível, viram que eu estava flanando assim na beira da calçada, todo feliz, todo desligado. Eles chegam bem pertinho e dão uma buzinada e berram. Eu dei um pulo e entrei em fase de alerta do estresse. Uhum. Me senti ameaçado. Aí, como eu vi que na minha fase de resistência que vem em seguida, que eles abanaram, brincaram, gostaram de me assustar, mas foram embora dando risada, eu também ri e terminou por aí o estresse. Essa fase fechou. Agora, quando a pessoa está numa situação, ela é ameaçada, entra na fase de alerta, entra na resistência e não há solução para o estresse, também não vou entrar em detalhes, que todo mundo está sabendo o que está acontecendo com isso. Essa própria pandemia é uma coisa que permanece, é uma resistência que vai chegar a um ponto que a gente torce para não entrar na exaustão, né? Essas são as fases. Quando a fase de exaustão não tem chance de concluir, aí nós entramos no burnout. Eu te entendo, assim, eu acho que é por aí São coisas também. diferentes, né? Com certeza. Depressão é uma coisa, burnout é outra, estresse é outra. Mas tem uma analogia, Cardoso, bem interessante que a gente faz com a lycra ou com o elástico, que é quando tu estica, 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 e ele já perdeu a resiliência, ele não volta ao ponto normal, ele fica esticado, né? Então a gente pode pensar também que o burnout a gente esticou tanto que não volta mais ao normal naquele momento. Então ele precisa É uma bela analogia relaxar, que não tinha me ocorrido ainda. Bom, e aí, Cardoso, conta para nós como é que a gente previne essa patologia? Tem dois níveis de prevenção que me preocupam. Primeiro, a nível da instituição. A instituição é que cria o problema. Como que a instituição cria o problema? O que nós podemos fazer dentro da instituição para que esse problema seja solucionado? Porque geralmente aparece um caso sentinela. O caso sentinela é o primeiro caso que aparece de burnout numa empresa. Quando aparece um caso sentinela, a gente entra em contato com recursos humanos e pede para verificar quantas pessoas a mais estão com o mesmo problema. Porque tem alguém assediando, tem alguma coisa acontecendo aí que precisa ser eliminada. Então, nós precisamos fazer mudança na cultura da organização do trabalho. Terminar com essa questão que nós verificamos lá em cima, que fazem tanto mal, metas e tipo de maneira de incentivar, entre aspas, as pessoas, né? Então, segundo lugar, eliminar a exploração do desempenho individual, que é o sistema de metas faz isso, né? As pessoas trabalham coletivamente, não é pegar porque uma pessoa rende muito, vai querer tirar tudo daquela pessoa. Isso aqui é uma administração pífia, né? Diminuir a intensidade do trabalho. Naqueles filmes do Charles Chaplin dá para ver quando eles ficam torcendo aquelas porcas, parafuso numa esteira, quando o cara acelera, todo mundo entra num processo de estresse e dali na exaustão daquilo dá um burnout, né? Está bem claro isso aqui. Então, diminuir a competitividade, porque às vezes as pessoas jogam um trabalhador contra o outro para conseguir um cargo, coisa parecida, e a competição está instalada. Isso não é uma coisa boa. Então, a empresa precisa buscar metas coletivas que incluam o bem-estar de todos.
Em termos de instituição. Agora, a nível pessoal, agora que eu sei que o nosso tempo está terminando, A depois nível pessoal, vamos deixar tempo para perguntas. Deixar tempo para perguntas. E agora, a nível pessoal. Tu é suspeita para mim colocar aqui agora, mas meditação é algo maravilhoso para tudo, não só para o burnout, para a vida da pessoa. Se as pessoas soubessem o que é meditar, o tipo de meditação que quiser, mas a que faça bem feito, que a pessoa goste de fazer aquilo. É algo muito bom para tudo na pessoa. Yoga, que é outra coisa boa também, a gente, principalmente nessas épocas de home office, as pessoas estão em casa e como não estão na empresa, elas não se cuidam. E a empresa não tem mais responsabilidade, pelo menos não aceitam, sobre a saúde do trabalhador. Então as pessoas ficam em posições. Eu vou pegar, por exemplo, eu estou me cuidando, eu estou atendendo 6 a 8 pessoas por dia e fico sentado nessa maravilhosa cadeira aqui que eu adoro. É uma nave essa cadeira, tem regular assim, para tudo. Mas mesmo assim, chega no fim do dia e eu tenho que dar uma bela caminhada, tenho que fazer alongamentos, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Para cuidar da parte do meu corpo. Então, alguma coisa do gênero, né? Técnica de relaxação. Uma outra coisa importante é uma alimentação equilibrada. Eu volto naquela minha batida de banana com leite e aveia, e castanha do Pará junto. Aquilo ali ajuda, cria condições para que a pessoa se sinta plenamente com dose de triptofanos para poder trabalhar bem, né? Em termos de... Eu tenho procurado me informar bastante com nutricionistas e é unânime. Isso aqui realmente é muito importante. Então, uma alimentação equilibrada, alimentação muito mecanizada demais não funciona muito para a gente, né? Exercícios físicos aeróbicos, uma boa caminhada é muito bom. O exercício físico libera a endorfina, que é um hormônio que limpa tudo isso. Se a pessoa conseguir dar uma bela caminhada bem tranquilo por dia, ela está deixando de lado esse tipo de problema, né? Uma coisa muito importante, já vamos ver por quê. Procurar auxílio psicoterápico adequado. Quando iniciarem os sintomas, a pessoa sentiu isso, procura. E cuidar para não apenas mascarar tomando medicações. A França é um exemplo disso. Os profissionais médicos se automedicaram e chegaram a um momento que tinham que trabalhar 2 frentes, o burnout e a intoxicação, o excesso de medicação, né? Não podemos chegar nisso aqui. Deixa eu aproveitar sim, essa tua deixa e dizer o seguinte, porque a gente sabe, né, que existem profissionais e profissionais, e a gente precisa de profissionais que nos deem esse aconchego que se precisa quando se tem burnout. É uma doença que estoura várias coisas, né? Estoura a nossa elasticidade, enfim. Então, eu sei que tu trabalha com isso há muitos anos, tu é um excelente profissional em várias áreas da clínica, inclusive no burnout. Então, eu vou aproveitar essa live para deixar o teu contato, se tu me permitires. Posso fazer isso? Pode fazer, depois direcionar. Eu vou escrever, eu não vou escrever, porque eu já tive essa experiência e aí caiu a live. Eu já fiz isso. Não tem problema. Quem estiver interessado, entre em contato com a TCF e a TCF fornece. Mas eu vou deixar no ar também o teu contato. Então, o Cardoso está em Porto Alegre, ele atende também pelo, vamos dizer assim, por videoconferência, né, Cardoso? Atende o mundo inteiro por videoconferência, pessoas na França, nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, né? Eu sei que ele faz esse trabalho. A Alemanha ainda não. A Alemanha ainda não? Bom, mas é por pouco. Ainda não. A Escócia vai. Tá certo. O e-mail do Cardoso é antonijanecardoso@gmail.com. .br, Cardoso? Sim, perfeito. .br. Então, vou dizer de novo. O e-mail não, .com. BR não. Não tem BR. Então, vamos lá. antonijanecardoso@gmail.com.
O telefone, como ele está em Porto Alegre, e aí ele tem o WhatsApp, enfim, nesse telefone, é 51 DDD de Porto Alegre, 96767178. Tem que botar outro 9, né, Cardoso? Já tem um 9zinho antes, então é Isso. 9, Então vamos lá. 9676, 51 7178. 51 9, 9967. É isso? 67. 9676, Tá, pronto. Agora me confundi. 99676, 7178. Fica mais fácil assim. Tá, 996767178. Então, esses são os contatos do Cardoso, que ele realmente trabalha muito bem com essa doença, a burnout, com outras também, mas essa especificamente é uma doença que o Cardoso trabalha muito legal. Alerta É. também, né, Cardoso? Lesão dos repetitivos, enfim. Então, fica o contato, que aí vocês estão com contato de um excelente profissional. Eu adorei, Cardoso, a nossa live. Eu sei que tu quer continuar falando, que tu tá cuidando do relógio aí para não ultrapassar. Não, eu estou colocando aqui apenas duas coisas a mais na prevenção, que é muito importante. O auxílio medicamentoso criterioso pode ajudar. Procurar um bom profissional que não tente curar através de medicação apenas, que haja um acompanhamento psicoterápico. E a coisa muito importante, manter-se informado sobre a causa da doença. Porque a pior coisa é a pessoa estar perdida. Nós estávamos vendo agora há pouco a pessoa que está numa cama de hospital, achando que todo mundo esqueceu ele, querendo entrar em contato, quando chega uma enfermeira, um médico com as cartinhas da família, dando carinho para aquela pessoa. Isso aqui a pessoa se sente melhor. Nós vimos a questão da ansiedade na live passada, a questão da respiração, quando aperta, parece que aperta a garganta. As pessoas que estão com Covid, ou as pessoas que vão ter Covid e que estão ouvindo, podem usar esse tipo de respiração que nós olhamos na live passada, porque ela vai dar 100% de uso do pulmão. Mesmo que o pulmão esteja lesionado, ele vai ter o máximo de respiração possível. Porque se está lesionado e nós ficamos só com 15% de respiração, a recuperação é muito mais difícil. Então, tudo isso são coisas que a gente vai se informando e vai crescendo, né? Sim. Eu só queria colocar, assim, no momento que nós estamos passando, eu fiquei assim bem até. Eu não adianta, eu não consigo ser aquela pessoa indiferente, nunca consegui e não pretendo conseguir. É indiferente a que as pessoas estão passando. Eu vivo junto com os meus clientes, eu vivo as situações com eles e todos eles sabem disso. E eu não consigo ficar indiferente. Eu me emocionei bastante agora em poder repartir com as pessoas, mesmo meus colegas, mesmo estudantes, tem advogados também que estavam participando. Para os advogados, eu quero colocar aqui, essa doença ocupacional tem que ser emitida, CAT, ela dá estabilidade de 12 meses, no caso dos seletistas. Acho que não mudou nada, porque a cada dia as leis estão tudo mudando, mas até prova em contrário, a pessoa tem estabilidade e é uma das doenças mais conhecidas pela Previdência Social. Só que tem muito caso que as estatísticas não são respeitadas, de falseamento de resultados, ou da ausência total de interesse de pesquisa, de dados sobre a pessoa. Então, eu fico muito contente agora de poder ter repartido isso, espero ter sido útil e fico à disposição para perguntas. Se alguém me ligar ou telefonar ou mandar um e-mail, que de preferência o e-mail, o WhatsApp é melhor, eu peço desculpas se eu não puder responder na hora, porque eu estou até para as minhas refeições, eu estou completamente entregue para esse trabalho. Eu tenho um dia na semana que eu desligo. Domingo, por exemplo, eu não atendo telefone, eu preciso me recuperar, senão eu entro
em burnout. Tem que descansar. Então eu estou fazendo, aí eu vou caminhar, vou fazer meus ritos tibetanos, vou fazer alongamentos, vou conversar com alguém que me ajude a tirar da cabeça Parecer. todo esse tipo de coisa, se tiver alguém para conversar. Tá Então certo. fico muito agradecido pela oportunidade de poder ser útil para quem agora assistiu a live. Cardoso, eu não vou abrir para perguntas, porque a gente tem, eu acho que menos de 5 minutos, e eu tenho medo que caia a nossa live, tá? Mas eu vou dar Pelo uma que eu vi, tem informação para 4 as minutos. pessoas. Hã? Que eu vejo aqui, nós temos 4 minutos. 4 minutos, é. Mas eu vou aproveitar para. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, e for rápido, pode escrever, né? Eu visualizo e passo para o Cardoso. Mas eu queria aproveitar, se alguém tiver alguma pergunta e quiser escrever rapidinho, a gente estiver dentro do nosso tempo, porque vocês sabem que 1 hora o Instagram nos derruba, né? Então eu quero aproveitar para dizer o seguinte: nós tivemos algumas pessoas aqui, tivemos várias pessoas nessa live. Mas, de qualquer maneira, o meu público, né, que está acostumado comigo, sabe que eu deixo no canal do IGTV do Instagram. Então, todas as lives que são feitas ficam no IGTV do Instagram. Então, as pessoas podem visualizar durante a semana, ou ela fica lá indefinidamente, e eu também, vamos dizer assim, passo para o meu canal da TCF do YouTube. Então, elas ficam no YouTube, ficam no IGTV, e algumas vão para o Facebook, e essa com certeza vai para o Facebook também. Tá? Então, são 3 locais onde vocês podem visualizar e muitas pessoas ficam visualizando durante a semana. Só para a gente lembrar. Temos 3 minutinhos. Olha, Cardoso, ninguém fez nenhuma pergunta. Eu acho que era bom a gente fechar para garantir aqui, né? Tudo bem? Para fechar, Muito sem ser na marra. obrigada. Muito Eu que agradeço a obrigada. oportunidade. E Então já ficamos com o próximo tema, vai ser estresse e resiliência. Em maio, se Em Deus maio. quiser. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Tá bom. Cardoso. Uma boa Até a noite. próxima. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau.